श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वये नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं वित्ततिहं पुनतपाल्भवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू सुरदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषित वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। वागीशजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Nam Sankirtanam Yasya Sarva Papa Panasanam Pranama Duksha Samanam Tang Namami Harim Param. Nam Sankirtanam Yasya Sarva Papa Panasanam Pranama Duksha Samanam Tang Namami Harim Param. Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse: Param Vijayate Nam Sankirtanam, Param Vijayate Sri Krishna Nam Sankirtanam. Este é o slogan da Gaudiya Mata. Param Vijayate, todas as glórias ao cantar dos santos nomes de Hari. Este é o slogan da Gaudiya Mata. Sob essa bandeira, nós, sob a orientação de Gauranga Mahaprabhu e do Gaudiya Guru Varga, nós estamos tentando seguir toda a conduta Acharana e tentando falar Harikatha, Nama Sankirtana, tudo isso. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Este é o nosso slogan. Prabhupada diz, na verdade, sem Acharana, sem a conduta, nós não podemos fazer Nama Sankirtana. Acharana, a conduta, a etiqueta é o elemento mais fundamental. Sem Acharana, sem conduta, se você quiser falar Harikatha, isso não será efetivo, isso não tocará o coração. Prabhupada diz, embora nós saibamos que ninguém quer aceitar, tão facilmente todos esses ensinamentos de Rupa e Raghunatha, Prabhupada nos pediu, todos vocês tentem pregar tudo sobre os ensinamentos de Rupa e Raghunatha com pleno entusiasmo. Embora nós saibamos que a maioria das pessoas vão te rejeitar, elas não querem aceitar. Ninguém gosta de aceitar a verdade absoluta. Todos querem rejeitar a verdade absoluta. Mesmo assim, com pleno entusiasmo, todos vocês devem tentar pregar todos os ensinamentos de Rupa e Raghunatha. Este é o nosso dever. Este é o nosso único dever. Nós não temos nenhum outro dever. E um acharya, ele também tem um só dever. Um acharya efetivo da Gaudiya Mata, ele tem apenas um único dever, que é estabelecer o Siddhanta Vichara, esse conhecimento perfeito na sociedade devocional e em toda parte sobre a verdade absoluta. Este é o único dever. Se o Siddhanta Vichara for protegido, se de alguma maneira o Siddhanta Vichara for protegido, então tudo estará protegido. Se o Siddhanta Vichara estiver protegido, tudo automaticamente estará protegido. Se o Siddhanta Vichara não estiver protegido, apenas estiver vindo dinheiro, posição, então nós não poderemos proteger. A corrente do Bhaktivinoda Dhara será impossível para nós. Não poderemos proteger essa linhagem pura. É por isso que Prabhupada costumava dizer que o único dever de um acharya é estabelecer o Siddhanta Vichara, o Siddhanta perfeito. E aí todo o sistema do Parampara pode ser protegido por meio do Siddhanta Vichara. Mas, se a gente ignorar este ponto e der prioridade para outras coisas, ou seja, como o glamour externo, decorações externas, fazendo festivais,
seja, construindo novos templos maravilhosos, então nós não poderemos proteger a nossa Sampradaya. Muitas vezes, Prabhupada costumava dizer que na nossa Gaudiya Mata, muitas vezes, Prabhupada costumava dizer que na nossa Gaudiya Mata, todos os grandes templos, os grandes festivais e tudo isso não são para nossa satisfação pessoal. Tudo isso não é para nossa satisfação pessoal. Isso é um tipo de técnica por meio da qual a gente quer atrair a atenção das pessoas comuns. Elas podem vir, podem participar e talvez, pelo menos, podem vir e tomar prashadam. Elas podem vir e se beneficiar dessa maneira. O nosso grande templo, nossos grandes festivais, tudo isso não é para a nossa própria satisfação. Isso é um tipo de técnica por meio do qual a gente quer atrair a atenção das almas caídas, das almas condicionadas. Houve, certa vez, um grande festival de Harikatha no Sri Mandir, no templo do Yoga Pit. E aí, Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj, ele anunciou por toda parte, olha, vai haver um grande festival. Vai haver um grande festival lá no Yoga Pit. E aí, naturalmente, todas as pessoas foram convidadas. Todos pensaram, a gente vai comer uma prashada muito saborosa por conta daquele convite. Aí todos vieram, mas essas pessoas não viram ninguém cozinhando. Talvez alguém esteja cozinhando secretamente, mas não viram ninguém cozinhando, não tinha cheiro de ninguém cozinhando. Talvez alguém esteja cozinhando em outro local, porque é um festival. E aí chegou 1h, 2h, eles não viram ninguém cozinhando prashadam, apenas estava acontecendo Harikatha. E aí as pessoas ficaram cansadas. Falou, cadê a prashadam? Depois disso, Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj veio com algo que a gente chama em Hindi de chunori, e em Bengali a gente chama de batassar. É algo muito simples, com um pouco de melado, algo bem simples, um docinho. Aí ele veio distribuindo isso com água, e eles perguntaram, mas cadê a prashadam? Ele falou, essa é a nossa distribuição, o nosso bandara, a nossa distribuição é de Harikatha. E aí eles ficaram bravos. Falaram, olha, a gente está distribuindo Harikatha. Srila Gaurakishora Das Babaji Maharaj muitas vezes costumava dizer, nós somos Nishkinchana, nós somos Arkinchana. Então a nossa distribuição é distribuição de Harikirtana, distribuição de Harikatha. Se houver algum especial festival, nesses dias a gente vai cantar ainda mais Harinam. Este é o nosso festival. Nós somos canal. Canal significa praticamente mendigos. Nós não temos nada material. Então o nosso festival é um festival de Harikirtana, festival de Harikatha. Hoje tudo está se tornando corrompido, não há nada que a gente possa fazer. Então, pelo menos a gente deve tentar garantir o nosso benefício. Se a gente disser que a gente vai ensinar a todos, Prabhupada diz, eu não tenho esse tipo de audácia de dizer que eu posso ensinar todo mundo. Esse tipo de audácia eu não tenho. De toda maneira, eu estou falando. Se alguém estiver interessado em aceitar, se a pessoa não estiver interessada, ela pode me rejeitar, eu não tenho nada que eu possa fazer além disso. Você pode se lembrar que Srila Vrindavan Das Thakur Mahashai quis dar uma boa explicação deste verso. Então, essa é a razão geral pela qual Bhagavan veio para este mundo. Dharma parabhav hoy, jakhone, time to time, então ele diz, de tempos em tempos, quando todos os princípios religiosos não estão sendo aceitos pelas pessoas, todos estão rejeitando os princípios religiosos, ou seja, todo o cenário devocional se torna muito contaminado e os locais de peregrinação, eles
estão tomados de pessoas sem coração, disfarçados de sadhus, que vivem lá para receber alguma facilidade. Assim, todos os locais sagrados perdem a sua potência. Todos os locais sagrados vão perdendo gradualmente a sua potência. Assim, neste momento, Bhagavan precisa vir porque ninguém quer seguir o Dharma. Todos querem viver no caminho do Adharma, da irreligião. As pessoas não têm interesse em Dharma. É algo natural. As pessoas estão sendo afetadas por Maya, especialmente nesta Kali Yuga. Maya está sempre presente. Não é que em Satya Yuga não tinha Maya, não é que em Treta Yuga não tinha Maya, ou que em Dwapara Yuga não tinha Maya. Maya estava lá, em algum grau, maior ou menor, ela tem algum poder. Em Satya Yuga havia mais poder, então Maya não tinha tanta influência. Dessa maneira, eu estava falando sobre como que, de tempos em tempos, Bhagavan, o Senhor Supremo, toma esse passo de reestabelecer, reinstalar todos os princípios religiosos, a etiqueta devocional e tudo isso, para que toda a sociedade possa viver de maneira favorável. O Dharma, essa palavra Dharma, você sabe o significado da palavra Dharma? Eu não estou falando sobre o Bhagavata Dharma. Bhagavata Dharma é um Dharma absoluto, mas usualmente as pessoas seguem um Dharma geral que é prescrito nos Vedas. Usualmente as pessoas comuns, elas seguem um Dharma geral que está escrito nos Vedas, mas por fim, este Atma Dharma, esse Dharma da alma, é muito secreto, nem todos vão aceitar. De toda maneira, no Veda também, tem várias regras do que fazer, o que não fazer, como fazer, quando fazer. Arjuna, ele quis perguntar para Krishna, como eu posso saber, Krishna? Como eu posso saber o que fazer, o que não fazer, quando fazer? E aí Bhagavan Sri Krishna falou para Arjuna, veja, Tasmat sastra pramanante karja karjo vyavastito. Tasmat sastra pramanante karja karjo vyavastito. What to do, what not to do. O que fazer, o que não fazer, tudo está prescrito nos Shastras, nas escrituras sagradas. De acordo com os Shastras, e também as pessoas comuns não conseguem entender os Shastras. Então, aqueles que conseguem compreender as instruções dos Shastras, você tem que se aproximar dessas pessoas e eles podem te instruir como você deve agir e você deve segui-los. Então, como é que Brahma se descobriu, e aí ele está falando sobre a gravidade do avatar de Krishna, que ele é muito secreto. A maioria das pessoas quer competir com Krishna, mas Krishna é um avatar tão estranho. Prabhupada diz, Krishna é um avatar tão estranho, tão incomum, que a maioria das pessoas vai querer rejeitá-lo. É mais prático Shankar ou Sitaram é melhor. As pessoas não entendem. Ou Lakshmi Narayana é melhor, elas pensam assim. Então, o avatar de Krishna é muito secreto, nem todos conseguem compreendê-lo. Muitos poetas, muitos escritores, muitos filósofos, eles estão apresentando o comportamento e o caráter de Krishna. Eles escrevem de tal maneira que parece muito sujo, muito feio. Você vai achar que Krishna é um homem mau caráter. Também Prabhupada lamentou que o avatar de Gauranga, ele é tão maravilhoso, e ainda assim, por um período de tempo longo, depois que Mahaprabhu partiu deste mundo, depois que Gauranga Mahaprabhu partiu, gradualmente todos os sarradias, em nome de servir Gauranga, eles criaram uma posição tão suja. Prabhupada estava lamentando. Em nome de serviço devocional a Gauranga, eles criaram uma situação tão suja que aquelas pessoas que se identificam como cavalheiros gostariam de cuspir nesses falsos devotos de Gauranga.
Porque tudo depende da maneira que você apresenta e do seu comportamento. Então, Prabhupada diz, depois que Mahaprabhu partiu, em nome de Gaura Bhajana, todas essas sampradayas sujas tomaram uma vantagem indevida dessa Gaudiya Sampradaya, assim como você já viu uma árvore. Nessa árvore, no corpo dela tem uma outra árvore que está nascendo. Você nunca viu isso? Uma árvore especial está lá, tem uma árvore especial e dela tem outra árvore crescendo, tipo um enxerto. E ela está pegando os nutrientes daquela árvore original. Em Kalna, em vários locais eu vi isso. É uma árvore diferente. E aí tem outra árvore nascendo dela. E está pegando o néctar, né, os nutrientes dessa árvore. Algo muito estranho. Dessa maneira, ao receber esse suporte indevido, essa vantagem indevida da Gaudiya Sampradaya. Então, hoje, a gente não pode falar nada, porque as pessoas estão tomando vantagem indevida do Prabhupada e estão fazendo absurdos também. A gente não tem nem direito de falar nada hoje em dia. Tudo está contaminado. Nenhum só acharya você vai encontrar um acharya que esteja seguindo. Está tudo misturado. Então, ao tomar uma vantagem indevida da Gaura Sampradaya, do Gaudiya Bhajana, que Gauranga Mahaprabhu mostrou, todos esses sahajiyas, todas essas sampradayas estão criando contaminação. Prabhupada diz, naquela época Prabhupada disse, a situação era tão suja, aquela situação que foi criada. Prabhupada falou, em nome de Gauranga Bhajana, a situação estava tão contaminada que atualmente a gente fica envergonhado de se identificar como um devoto de Gauranga. Prabhupada falou isso. A gente fica envergonhado de se identificar. Olha, eu estou adorando Gauranga. Se eu der 1 ou 2 exemplos para você, você já ficaria louco, surpreso. Um dia, Bhaktivinoda Thakur foi convidado para ir em Medinipur. Bhaktivinoda Thakur foi lá e depois disso, Bhaktivinoda Thakur foi convidado para ficar lá para um local. E aí, quando ele foi descansar num local, de noite para de manhã ele voltar, então um sadhu falou algo muito incomum para ele, um devoto. Falou, olha, a gente vai arranjar um desfrute para você. Falou, que desfrute é esse? Por fim, Bhaktivinoda Thakur ficou sabendo que eles queriam arranjar algo muito inapropriado que a gente não gosta nem de falar, para que Bhaktivinoda Thakur desfrutasse de noite. Bhaktivinoda Thakur começou a vomitar e saiu daquele local. Eles queriam arranjar uma mulher para Bhaktivinoda Thakur desfrutar de noite, uma Sakibeki, Kartabhadya, e entender o que é o Krishna Bhajana pessoalmente, e de manhã ele falar alguma coisa. Imediatamente, Bhaktivinoda Thakur cuspiu naquele local e foi embora. Prabhupada, ele foi onde hoje em dia é Bangladesh. Prabhupada mesmo falou, olha, eu fui para Bangladesh, e eu estava falando Harikatha, e depois disso um Sahajiya veio. O Sahajiya falou para Prabhupada, o que é que você pode entender de Rasa Tattva? Você não tem nenhuma experiência direta disso. O que você quer dizer por isso? Eles queriam interpretar dessa maneira. Oh, meu Deus, tão contaminado, tão sujo. Situação muito suja. E hoje em dia, essa mesma história antiga está voltando e está nos fazendo chorar. A mesma história antiga está voltando no horizonte de todo o mundo.
está se formando essa nuvem escura de ignorância em nome de Haribhajana. Não há nada a fazer. Gauranga Bhajana é algo tão excelente, é tão excelente, que você não pode nem imaginar. Você não pode nem imaginar. Uma pessoa muito importante, importante de acordo com a consideração da sociedade material, não de acordo comigo. Então, um homem muito importante, ele nasceu antes de Bhaktivinoda Thakur, muito antes. Bhaktivinoda Thakur nasceu na época de Vidyasagar, e esse homem nasceu antes de Bhaktivinoda Thakur. Este homem, ele era um reformador social. E ele recebia muita ajuda da sociedade, era uma pessoa muito importante, veio de uma família de reis, era uma grande personalidade importante e recebia muita ajuda das pessoas, tinha muita reputação. Ele quis parar algo, porque as pessoas estão sempre corrompendo os Shastras. Veja bem, os Shastras falam algo, as Escrituras falam algo, mas as pessoas, aqueles que são demônios, eles vão explicar de uma outra maneira. Assim como Mahaprabhu mostrou para Sarvabhauma Bhattacharya. Mahaprabhu mostrou para quem? Em Varanasi, para quem? Para Kashananda Sarasvati. Sarvabhauma Bhattacharya, ele citou um verso do Upanishad e ele leu. E aí Mahaprabhu falou, mas por que você não vê o que está antes desse verso e depois do verso? Por que você está escolhendo um só verso? Por que você não olha o que há antes e depois dele? Você quer estabelecer o Brahman impessoal? O que é isso? Não, você deve ver tudo o que está em torno, qual é o sentido geral. Dessa maneira, o Shastra, ele fala uma coisa e as pessoas comuns, ou aqueles que são demônios, eles interpretam de outra maneira. É por isso que Prabhupada e Mahaprabhu também dizia que por que importa para nós até os demônios leem os Shastras. Até os demônios fazem austeridades e penitências. Até mesmo os demônios fazem austeridades e penitências. Que valor isso tem para nós? Os demônios fazem austeridades, penitências. Isso não significa que eles são autênticos. Isso não tem valor. Qual é o valor disso? Então, o nome dele é Ramamohan Roy. No Shastra, tente entender isso, porque um dia essa pergunta pode surgir na sua vida também. Alguém pode te perguntar isso. As pessoas podem perguntar, por que nos seus Shastras está escrito que quando o marido morre, a esposa tem que pular no fogo da pira funerária? Esse é o sistema sujo, os seus Shastras são muito ruins. Mas esse não é o significado interno. Este não é o significado interno. Agora, essa concepção, a concepção de casamento hoje é muito impura. A concepção do que era casamento, ela é tão elevada, ela é uma posição tão honrável. Aqueles que são casados têm uma posição muito honrada. As pessoas não podem nem imaginar. As pessoas sempre acham que é algo sujo. Então, naquela época, naqueles dias, naquela época, o casamento significava uma amizade entre marido e esposa de tal maneira que eles eram inseparáveis, trancados um com o outro. Muito amor. Então, quando, por acaso, o marido partia desse mundo, então a esposa não via mais nenhum sentido para a sua vida. E ela tinha tanto amor. E o marido também é muito piedoso, muito virtuoso. A esposa era virtuosa. Então elas queriam acabar com a própria vida. Porque se aquela mulher continuasse vivendo, ela poderia desenvolver alguma atração, poderia perder o seu caráter. Então, por conta do seu tremendo amor, espontâneo, não era forçado. Mais tarde, esse sistema foi deturpado. Mais tarde,
né? Eu estou falando sobre 5.000 anos atrás, no Mahabharata, tem várias escrituras isso. Vocês ouviram o caso de Pandu? Quando Pandu partiu deste mundo, ele tinha essas duas esposas, Madri e Kunti. E aí Madri pediu para sua irmã mais velha. Ela falou, olha, você deve ficar, porque o Pandu partiu deste mundo. E aí Madri falou, olha, você me permita que eu quero pular no fogo. Eu vou pular no fogo. Mas você deve ficar, porque tem as pequenas crianças. Então era voluntário. Isso era um sistema voluntário, não era forçado. Em Varanasi também, recentemente, alguém me mostrou uma foto, uma jovem mulher estava num crematório e o corpo do marido estava ali queimando no fogo e essa esposa se banhou no Ganges. Depois ela se sentou em meditação e os pujaris fazendo mantras e depois ela pulou no fogo. Atualmente, de acordo com a justiça, eles também são contra isso. Mas a justiça material é recente. A justiça divina está lá, no plano superior. O que eles podem saber sobre o que é justiça? Então, naquela época existia esse sistema. Mas depois, isso foi deturpado. E aí, quando o marido abandonava o corpo, eles pegavam a esposa à força e jogavam no fogo. Este não era o sistema. Foi corrompido devido à ignorância. As mulheres não queriam pular e as pessoas pegavam à força e jogavam. Dessa maneira, esse sistema corrompido foi desenvolvido, que eles queriam jogar a esposa no fogo porque o marido morreu. Este sistema foi interrompido por este homem, esse Raja. O Vidyasagar também quis apoiar isso. Mas ele não entendeu o significado interno do Shastra. De toda maneira, ele não é um devoto. Então, as pessoas querem criar um outro significado para as escrituras. O Shastra fala algo, então aqueles sarradias, veja, Gauranga quis falar algo e eles vão criar uma explicação contaminada. Então, quando aquele sarradia falou aquilo diante de Prabhupada, Prabhupada quis tampar o ouvido e sair dali. Ele falou, isso significa Rasa Tattva. Você é um brahmachari, celibatário, você não tem nenhuma experiência prática de Rasa Tattva. Essa é a pregação de Gauranga Mahaprabhu deles. Se você tem esse poder, se você tem dinheiro, eu peço para você, vá em todos os templos no mundo inteiro. Eu peço para você, vá em cada um dos templos e fique lá 2 dias, 3 dias, 5 dias, você fica lá e veja o que está acontecendo em nome de Gauranga Bhajana. Mas externamente eles estão pregando Hare Krishna. A situação é muito suja. A gente quer cuspir nessa situação. Essa é a condição. Então, Bhagavan, Sri Krishna, ele disse para Arjuna, quem é que pode entender o que Gauranga Mahaprabhu disse? Depois que Gauranga Mahaprabhu partiu, alguns parshadas associados eternos dele, Rupa, Sanatana, Jiva, Raghunatha, quando eles partiram, todos partiram. Lokanatha, depois Vishwanatha Chakravarti, Baladeva, todos partiram. Depois disso, houve uma nuvem escura por todo o mundo, por todo o horizonte deste mundo. Depois disso, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur veio para reviver a situação. Depois disso, Bhaktivinoda Thakur veio. Ele quis mostrar, este é o significado interno de Krishna Bhajana. E agora veja novamente qual é a situação. A situação está vindo que mesmo se a gente se identificar como um devoto de Gauranga, as pessoas vão querer cuspir na nossa cara. Esses tempos estão vindo. Aquela história antiga, aquela história negra passou e agora essa história negra está voltando novamente. Então veja, o avatar de Krishna
ele é muito secreto no sentido de que ninguém consegue entender o que é que Krishna quis fazer. Há toda a possibilidade, existe toda a possibilidade que as pessoas entendam Krishna errado. É por isso que aconteceu aquela discussão entre, de propósito, essa discussão entre Shukadeva Goswami e Parikshit Maharaj. Aptokam jadipatihi kitovanu bhaijugupsitam. Atmokam jadipatihi kitovanu bhaijugupsitam. Aptokam jadipati. He is a self-satisfied super personality. Aptakam, ele é autossatisfeito, é uma super personalidade. Por que ele fez algo tão sujo? Com todas aquelas esposas de outros homens, por que ele fez isso? Depois disso, Shukadeva Goswami quis responder. Na verdade, Parikshit Maharaj quis perguntar para que pudesse haver essa resposta apropriada diante de nós, para que a gente possa entender. Do contrário, não haveria possibilidade de Parikshit Maharaj fazer essa pergunta suja. Na verdade, não é uma pergunta suja, é uma pergunta para confirmar o positivo. Para confirmar algo positivo, a gente precisa de um argumento negativo. É por isso que Parikshit Maharaj quis dizer, o que é que você está dizendo? Oh, meu Deus, Krishna fez isso. Com as esposas dos outros? Esposa dos outros? Ontem eu estava esclarecendo este ponto também. Não há nenhum marido de nenhuma gopika, na verdade. Na verdade, não tem nenhum marido de nenhuma gopika. Sadhana Siddhana é algo diferente. Aqueles que alcançaram a perfeição por meio do sadhana. Mas tudo isso é um arranjo de Yoga Maya. Isso é um arranjo de Yoga Maya. Quando, na Nitya Lila, de Goloka Vrindavana, essa Lila vem para este mundo, em Goloka não há nenhum marido de Lalita Shaki, não há nenhum marido de Vishaka, não há nenhum marido lá, nenhum outro marido. De onde surgiria marido? Porque o marido interno, o marido eterno é Krishna. Apenas existe a concepção de um marido lá. Apenas existe essa ideia, o sentimento, o meu marido está lá. Mas lá não há Kansa também. Lá não há nada negativo. Apenas a concepção de Kansa existe lá. E aqui, neste mundo material, isso é um arranjo de Yoga Maya para que esses elementos negativos apareçam diante de nós. Na verdade, as gópicas não são casadas, elas são livres, elas são sempre puras. Assim, sempre pode surgir alguma pergunta contaminada hoje ou amanhã. Essa tem sido a tendência comum das pessoas. As pessoas falam, certamente ele fez algo ruim. Depois disso, Shukadeva Goswami deu vários argumentos, eu posso falar um ou dois. Então Shukadeva Goswami falou, Parikshit Maharaj, você esqueceu? Você se esqueceu que aquele Krishna está lá dentro do coração de todos, até mesmo dentro de uma ameba, esse ser unicelular, sabe? Já ouviu uma ameba? Ele está dentro, Krishna está dentro desse ser unicelular, ameba aquática. Krishna está lá também. Krishna está em toda parte. Onde é que ele não está? Então, ó rei, você se esqueceu que este Krishna, ele está em toda parte, como o Senhor Supremo onipresente. Ele está dentro do coração de todas as criaturas. O que falar de homens e mulheres? Ele é a super-alma. Você esqueceu, rei? Gopinam tatpatinam cha sarvesham eva dehinam yantascharaha sadyaksha kirananeha deva. Shukadeva Goswami speaking. Shukadeva Goswami falou, Gopinam tatpatinam cha. Inside the heart of Gopikas, Krishna is sitting. Dentro do coração das gópicas, Krishna está sentado. Dentro do coração dos maridos,
Krishna está sentado. Onde é que Krishna não está? Ele está em toda parte. Quem é o marido? Ó rei, quem é o marido na verdade? Quem é o marido? Krishna é o marido absoluto. Krishna é o marido absoluto da nossa alma. Krishna é o marido absoluto de todos. Embora nós podemos aceitar que ele é o meu marido, ele é o meu marido, aquele é o meu marido. Isso é tudo o nosso engano. Krishna é o marido absoluto de todos. Ninguém pode afirmar algo diferente. Gopinam tatpatinam cha sarvesham eva dehinam jantascharaha sadyaksha kirananiho devat. So what wrong in it? Então, o que há de errado nisso? Krishna, ele está brincando consigo mesmo. No Bhagavatam está escrito isso. É como um pequeno garoto que fica diante de um espelho. Um pequeno garoto, talvez de 3, 4 anos. Ele olha e vai brincar consigo mesmo dessa maneira. Como um pequeno garoto brincando com o seu próprio reflexo ali no espelho. O mesmo Siddhanta Vichar, Shukadeva Goswami falou. E também, com a ajuda de Yogamaya Upashritam. Então, existe alguma possibilidade de entender Krishna errado? Quem é mais misericordioso do que Krishna? Ninguém. Mas Gauranga e Krishna não são diferentes, ainda assim, Gauranga é ainda mais misericordioso. Existe toda a possibilidade da gente entender errado Krishna, mas Gauranga não. Ainda assim as pessoas entendem Gauranga errado. As pessoas culpam Gauranga Mahaprabhu. Eles falaram esse caso, uma garota de 4 anos, a mãe de Vrindavan Das Thakur Mahashaya. Aqueles idiotas, sarradias, criam uma outra interpretação. Eles falam, Gauranga quis dar o resto da prachada dele para aquela menina e tinha alguma coisa ali. Então veja, onde que você pode ir? Eu quero me suicidar depois de ouvir esse tipo de coisas. Aqueles sarradias, eles explicam dessa maneira. Certa vez, Srila Gaura Das Maharaj, ele foi no Swananda Sukada Kunda, na casa de Bhaktivinoda Thakur. E aí ele chegou lá rindo. Bhaktivinoda Thakur falou, o que aconteceu? Bhaktivinoda Thakur perguntou, Baba, o que aconteceu? E Babaji Maharaj estava rindo. Aqueles sarradias estão falando. Babaji Maharaj estava rindo. E Bhaktivinoda Thakur falou, deve estar acontecendo alguma coisa. Baba, o que aconteceu? Por que você está rindo? Ele falou, na verdade, aqueles sarradias, alguns deles estão falando que o que é que Chota Haridas fez de errado? Mahaprabhu cometeu um excesso com ele. O que é que Chota Haridas fez de errado? O que é que Chota Haridas fez de errado? O que Chota Haridas fez de errado? E Mahaprabhu deu esse tipo de punição para ele? Mahaprabhu não tem misericórdia? Este é o comentário deles. Gorakshara Das chegou rindo lá. Essa é a condição. Então, eles podem falar contra, eles podem culpar Chaitanya Mahaprabhu. Alguém também pode culpar Bhaktivinoda Thakur. Eu quis pedir para todos os acharyas do mundo inteiro, pedi na televisão, na internet, eu circulei isso em hindi, bengali e inglês, a minha voz pedindo. Olha, por favor, tente responder. E até agora não chegou nenhuma resposta. Eles quiseram insultar Bhaktivinoda Thakur. Veja, abertamente, eles disseram que Bhaktivinoda Thakur tinha apego pela esposa. Um acharya internacional falou isso. E nenhum ser humano respondeu. O que falar de um sadhu? Eles falam isso e todo mundo está ouvindo e os glorificando. Eles são acharyas. Eu vou acreditar que eles são as acharyas. Eles quiseram me dar um título de Goswami, sabe? Naquela carta, eu rejeitei imediatamente. Talvez você seja um Goswami, mas eu não sou Goswami. 4 meses atrás, chegou essas reclamações, não é? Talvez em dezembro, alguma coisa assim. 1º de dezembro, chegou uma carta de algum acharya. Ele escreveu Chandas Goswami, quis rejeitar isso.
Eu, Goswami, eu sou uma alma condicionada, eu penso assim, eu não quero desfrutar desse título de Goswami, talvez você seja um Goswami. Assim, eles querem me dar um suborno sutil ou um suborno material, eles querem me subornar, mas ninguém conseguiu. Alguns dias atrás, alguém, nos banners de Navadvipdam Parikrama, ele escreveu, eu não tenho tempo de conferir tudo. Até mesmo você corrigiu aquele último banner. Ali, de novo, ele cometeu outro erro. Ele escreveu algo errado no banner. Eu falei com a voz, eu falei com o responsável pela Goshala, falei, olha, grave eu falando e ele pode escrever, porque eu não tenho tempo de conferir, nada. E aí ele digitou errado. Ele não colocou uma letra ali e as pessoas podem achar que eu estou cometendo erro. As pessoas vão achar que eu estou errando. E ele escreveu várias coisas, Paramahansa, Jagadguru, no meu nome. Ontem, no Harikata Meghalaya, eu pedi, olha, pare com isso. É melhor você me honrar de coração. É melhor você me honrar no seu coração. Não há relevância no que você fala. Você está escrevendo para fazer uma propaganda, mas eu não preciso de propaganda. Chandas Baba Paramahansa Jagadguru, eu não gosto de ouvir isso. Eu não gosto de ouvir isso. Ou talvez você queira atrair a atenção das pessoas, talvez seja isso. Eu não sei qual é o seu humor, porque Prabhupada disse, se eu estou atuando como acharya, Prabhupada falou, um dia, se eu estou agindo como acharya, e ao mesmo tempo, se eu disser para as pessoas, olha, não falem Jai, Shambhava, eu não posso falar isso. Isso seria um tipo de duplicidade. Prabhupada falou, se eu estou agindo como acharya, naturalmente as pessoas vão me adorar. Elas vão me dar guirlanda. Então, se eu disser, olha, não faça isso, não fale Jai, então isso seria um tipo de duplicidade. Dessa maneira, eu pedi para eles, olha, não escreva isso. Se você me ama de coração, isso é melhor. O que é que eu posso fazer com este título? Todos os nossos Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada, eles são Goswamis, eles são Paramahansas. Como é que eu posso me tornar um Paramahansa? Dessa maneira, de tempos em tempos, Bhagavan vem para corrigir a situação. E eu levei algum tempo para esclarecer isso. Como é que os Shastras falam algo? E aí, o conselho das Escrituras, ele é corrompido, ele é deturpado e nós seguimos uma outra coisa. Qualquer sistema estabelecido pelo nosso Guru Varga, gradualmente, com o passar do tempo, ele é corrompido. Agora veja, Prabhupada, ele nunca aprovou que se tocasse harmônio, e hoje todo mundo está usando flauta, bateria, todo mundo está usando. Vá lá e veja. Vá e veja. Eles são sarradias, todos eles estão usando. Apenas era usado mridanga, o jampa e esse kartala. Mas eles estão usando. Quem é que pode pará-los? Eles estão seguindo o idealismo de Prabhupada? Alguns dias atrás, alguns meses atrás, a gente escreveu uma nota de um artigo de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, sobre o Nama Sankirtana. E ali, Bhaktivinoda Thakur estava lamentando quão desafortunada é a nossa condição hoje. As pessoas estão prestando atenção em instrumentos musicais, em harmônio, mas não estão prestando atenção à origem do bhava. As pessoas não estão prestando atenção à origem do bhava. Veja a imagem do Sankirtan de Gauranga Mahaprabhu, todos os devotos lá com kartala, mridanga, mas agora a gente convida uma atriz de cinema, praticamente nua, dançando na frente de Prabhupada. Isso é melhor para eles. Muitas pessoas reclamaram para mim, mas eu não estava lá, eu estava em Vrindavan, o que eu posso fazer? Convidaram essa atriz de cinema, dançando lá, praticamente nua. Esta é a honra que eles podem dar para Prabhupada. Essa é a honra que eles podem dar para o Prabhupada. O que é que a gente pode esperar deles? O que mais a gente pode esperar deles? Não há nada a fazer. Então, este é o significado geral
que Vrindavan Thakur quis explicar. Quando o Dharma, ninguém quer aceitar o Dharma é derrotado, e o Adharma, a irreligião, está sendo intensificada dia após dia, e os sadhus, os homens religiosos, estão sendo atacados pelos demônios, eles querem matar os sadhus, estão fazendo alegações contra os sadhus. Hoje está muito fácil, porque tem inteligência artificial, fica fácil. Eles podem fazer qualquer coisa. Muito bom. Essa é a bênção de Mayadevi. Uma bênção de Mayadevi. Sadhujana raksha dushto vinas karone to kill those demons and to protect. Então, para matar os demônios e proteger os sadhus, para proteger o Dharma, Brahma, todos os semideuses liderados por Brahma, Shankar, eles quiseram orar aos pés de lótus de Bhagavan. Bhagavan, essa é a situação, é isso que está acontecendo hoje. Então, por favor, gentilmente solucione isso, porque os demônios são muito poderosos. Então, como Jarasandha era tão poderoso que mesmo Bhima não conseguia derrotá-lo. Muito poderoso. Duryodhana era muito poderoso, que era impossível praticamente para Bhima derrotá-lo. Ele era muito poderoso, Duryodhana. E a técnica de massa dele, ele tinha mais técnica do que o próprio Bhima, né? Porque Duryodhana aprendeu com Baladevaji Maharaj. Sabia mais do que Bhima. E Bhima tinha um pouco mais de força, mas ele também era muito forte, então não conseguia derrotá-lo. Então, atualmente a situação é que parece, hoje em dia, a situação é muito perigosa, porque parece que o Dharma está sendo derrotado. E o Adharma, a irreligião, está todos de um lado, e um ou dois estão lutando para estabelecer a verdade absoluta. Um ou dois, talvez no mundo inteiro. E o mundo inteiro está contra eles. Agora, é o dever de Balarama e Nityananda. O que é que a gente pode fazer? Depende de Nityananda. Porque toda a responsabilidade pela pregação, é de Balarama e Nityananda. O que é que a gente pode fazer? Nós somos almas minúsculas. Então, dessa maneira, Tabe Prabhu Jugodharma Stapan Kurite Sango Pange Avatirna Han. Quando Brahma, o Senhor Brahma, e quando todos os Rishimunis, quando os Rishimunis e os semideuses, eles se aproximaram de Bhagavan, sob a orientação de Brahma, de Shankar, para orar aos pés de lótus de Bhagavan. Olha, por favor, tente solucionar essa situação. Naquele momento, Bhagavan apareceu. Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham paritranayu sadhunam vinasaya chuduskritam dharma sansthapanarthayu sambhavami juge juge. Então, nessa circunstância, nesse momento, o Prabhu fala, ok, eu posso vir, não há problema, eu posso aparecer, vou solucionar. Tabe Prabhu Jugodharma Stapan Kurite Sango Pange Avatirna Han Prithivite. Kali Yuge Dharma Hoy Hari Sankirtan. Kali Yuga. Em Kali Yuga, esta é a era que é ajudada pelo Nama Sankirtana. É o Yuga Dharma, o Dharma dessa era. O dever divino nesta Kali Yuga, o único dever é Nama Sankirtana. Se você parar a sua boca, não vai haver solução.
Então, todo o tempo, quando você vai no banheiro, quando você vai em algum local, estiver fazendo alguma coisa, cozinhando, em qualquer coisa que você estiver fazendo, não pare a sua boca. Não coloque uma chave, não tranque a sua boca. Fique sempre falando Hare Krishna, Krishna Krishna. Mesmo se você estiver se encontrando com alguém, você está ouvindo e internamente está repetindo o Mahamantra. Quando é que a gente vai abandonar este mundo? Quem é que sabe? A gente não tem nenhum certificado, nenhum documento escrito. Nós não recebemos nenhuma notícia de que eu vou abandonar o corpo nesta data. Então, a todo tempo, se você estiver andando de bicicleta, qualquer coisa que você estiver fazendo no mercado, não pare de recitar o santo nome, fazendo seva no computador, sempre recitando internamente. Então, qual é o Dharma de Kali Yuga? Hari Sankirtana. Não Kali Sankirtana. A gente não quer cantar os nomes de Kali. Nós podemos honrar a mãe divina. Tudo bem. Mas vê-la como Yoga Maya, sem problema. Mas a gente deve fazer Hari Sankirtana, cantar os santos nomes de Hari. Como é que eu comecei hoje? Então ele diz, em Kali Yuga, a prática divina dessa era é Harinama Sankirtana. Harinam, 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 Iva Kevalam. Kalau Nasteva, Nasteva, Nasteva Gatiran. Kalikal Kevala Nama Adhara Samaro Samaro Jiv Utarahi Para. Tulsidas Ji speaking. Tulsidas Ji escreveu isso. So, Kali Yuga Dharma Hai Hari Sankirtan to install. Então, para instalar esta prática divina, Sri Satchidananda veio a este mundo. Jai Satchidananda Gaura Hari. Ei kohe Bhagavate Sarva Tattva Sar. Inside Srimad Bhagavatam also. E dentro do Srimad Bhagavatam também há esta confirmação deste Siddhanta. Não é? Ontem eu falei, não foi? Em hindi. Krishna Varnam Tisha Krishnam Shangopanga Staparsadam. I already told. Eu já expliquei este verso. Esta é uma indicação direta. É uma indicação direta. Se você for cego, você não vai ver. Se você for cego, você não pode ver. É uma indicação direta de Gauranga Mahaprabhu que veio com todos os seus pacharas. Essa indicação está lá no Srimad Bhagavatam. Então, esta é a indicação direta dada no Srimad Bhagavatam. Então, Gauranga Mahaprabhu veio para instalar essa prática divina do Krishna Nama Sankirtana. E ele vem, Gauranga Mahaprabhu, com todos os seus associados divinos. Está escrito. Está escrito no Srimad Bhagavatam. No 11º canto, você vai ouvir essas evidências. Iti dapar urvasistuvanti jagadishwaram nana tantra vidhanena kalau opi tatsenu Krishna varnam tisha Krishnam sangapangvastu parsadam jaggai sankirtana prayir jajantihi sumedasa. What speaking? Iti daparo urvisho stuvanti jagadishwaram Nana tantra vidhanena kalau opi tathas sinu. Krishna varnam tisha Krishnam sangupangasta parshadam jaggai sankirtana prayir jajantihi sumedasa. Direct. Evidência direta dada ali no Srimad Bhagavatam. Então, está escrito que Bhagavan Hari, quando, em qual momento, em qual yuga, como, por que ele vem aqui. Então, toda essa discussão analítica eu quis mostrar para vocês. E agora, eu quero tocar
este ponto. Também eu quero falar em detalhes, né? Tem as outras yugas, Satya, Dwapara, Treta, eu já falei. Então, com qual cor corporal, com qual humor, como é que ele veio? A gente falou sobre isso. Então ele diz, especialmente nessa Kali Yuga, como que Bhagavan vem como Sarva Tatasar, Goura Avatar, Gauranga, é Paratatva. Ele é o limite extremo da verdade absoluta. É o extremo limite da verdade absoluta. Prabhupada, ele quis dizer que Krishna assumiu a forma de Gauranga ou Gauranga assumiu a forma de Krishna? Veja. Originalmente, quem estava lá? Prabhupada falou, originalmente é Gauranga. Mas como? Como você pode falar isso? Originalmente Gauranga? Por quê? Por que não? Enquanto na Upanishada, Bhagavan mesmo falou. Nas Upanishadas, Bhagavan mesmo falou, eu sou um. Ele diz, eu sou um só, e eu me manifesto de várias formas. Eko aham bahushvam. Então, Gauranga assumiu a forma de Radha e Govinda, Gaura. Gaura significa Go de Govinda e Ra de Radha, Gaura. Então, Radha, Govinda, eu sei muito bem que a forma combinada de Radha Govinda é Gauranga. Tudo bem, sem problemas. Mas, Gauranga, Prabhupada quis dar mais honra para Gauranga. Qual é o significado interno? Prabhupada quis dar mais honra para Gauranga. Ou seja, Gaura se tornou Krishna ou Krishna se tornou Gaura. Então, Prabhupada ele quis dar mais ênfase em Gauranga. Gauranga, ele assumiu a forma de Krishna. Gauranga, essa verdade única, se dividiu. Então, como se diz em vários Vedas Upanishads, uma evidência eu já dei, Eko aham bahushvam. A segunda evidência eu posso dar dos Vedas ou de vários locais, tem muitas. Aham Brahmashmi. Aham Brahmashmi está no singular. Então, tem muitos exemplos que eu posso dar. Raso aham, raso ayam, raso vaisaha, raso vaisaha. Ele fala no singular também. Então, tem muitos documentos. Raso vaisa, ele é a personificação do rasa, está no singular. Todos esses documentos podem provar que ele é um só. Aham Brahmasmi. Então, Prabhupada falou que Gauranga Mahaprabhu assumiu a forma de Radha e Govinda. Embora ele é Anadi, ele é sem início, ou seja, quem é primeiro, quem é depois. Este cálculo, ele é um cálculo, é uma concepção tola. Embora essa concepção seja obsoleta, quem é primeiro, quem veio depois, ainda assim, Prabhupada falou que Gauranga assumiu a forma de Radha Govinda. É melhor a gente seguir por aí. Então, Kali Yuga, um dos 9 Yogendras, ele falou que esta Kali Yuga, Gauranga, vem desta maneira. Tisha akrishnam sangupangastavarsadam yagvai sankirtana prayer jajanti sumeta. Those were super intelligent. Aqueles que são muito inteligentes, aqueles que são personalidades divinas, ou eu poderia dizer, aqueles que são verdadeiramente inteligentes, mesmo aqueles que têm um cérebro muito inteligente, eles podem compreender, olha, a gente deve a gente deve adorar Bhagavan por meio do Nama Sankirtana, cantando santos nomes. Se eu estiver ocupado com 25 templos e viajando para o estrangeiro, ocupado com discípulos, eu não vou ter tempo ou a oportunidade de falar Harikatha. Como eu vou falar? Se eu estiver cheio de ocupações, cheio de dores de cabeça, aquele brahmachari fez isso, aquele brahmachari fez aquilo. Então, tudo isso é dor de cabeça. Se você não tiver cabeça, não há dor de cabeça. Eu não tenho cabeça.
Eu sou uma pessoa sem cabeça. This way, Dessa maneira, iti dapara urvishastuvanti jagadiswaram nanatantra vidhanena kalu upi tathasenu Krishna varnam tisha krishnam sangopanga stuparshadam yagyair sankirtana prayir jajantihi sumedasa. Aha, Jai Ho. Aha, Jai Ho. Only and only you will have to do Sankirtan all the time. Então, em Kali Yuga, apenas você deve fazer Nama Sankirtana, cantar os santos nomes o tempo inteiro, não pare. O que quer que você esteja fazendo, pregando com o carro, onde quer que você vá, você pode ir com o carro novo, você deve fazer o Sankirtana. Assim, você deve distribuir a misericórdia, o melhor. Às vezes escrevendo, às vezes indo de carro, ele está fazendo muito bem. Você deve fazer isso, muito bom. E se você estiver na frente das pessoas, as pessoas vão falar, olha, quem está lá? Quero ver o que essa Mataji está fazendo. E você coloca o Harikata, o som. Quando você estiver atravessando o rio no barco, as pessoas querendo ou não querendo, elas vão ouvir algum Harikata. Você coloca na caixa de som, as pessoas estão lá cruzando o rio de barco e vão ouvir. Isso é muito bom. Você pode fazer esse serviço, você pode enviar ela também, a Karina também. É uma boa pessoa. E as pessoas podem olhar, olha o que ela está fazendo. Uma boa pessoa. Dessa maneira, tente se ocupar em seva, não chore. Existe seva. Bhagavan, ele quer receber o seva de nós. Kali Yuga sarva dharma hari sankirtan. All other dharma, Todos os outros dharmas, eles podem vir e se submergir neste dharma original, da Nama Sankirtana. Você não precisa adorar deidade, você pode fazer isso, mas existe toda a possibilidade de você cometer alguma ofensa, você não vai conseguir manter toda a pureza. Eu sei que o seu coração é bom, mas ainda assim, a pureza externa também é importante. Nada além disso. Eu também presto atenção a isso, a ambos. Pureza externa e pureza interna. Saprakasilen Chaitanya Raya. Bhagavan, Sri Krishna Chaitanya Deva wanted to express it. Então, Bhagavan, Sri Krishna Chaitanya Deva quis expressar isso. Isso não é nada novo. Alguém diz que Nimai, Chaitanya Mahaprabhu, fez algo novo, mas não é novo. Isso está prescrito lá, porque é um período de tempo infinito, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Kali. Dessa maneira o templo está girando como um círculo se movendo, girando por um tempo infinito. Não é nada novo. Então, Kali Yuga Sankirtan Dharma Palivare Avatirno Haila Prabhu Saparivare. With all Gauranga vem com toda a sua parafernália, todos os seus associados, para proteger o Dharma. Sankirtan Dharma Palivare Avatirno Haila Prabhu Sarva Parivare. All of his troops. Ele vem com todos os seus associados, toda a sua parafernália, veio aqui. Pela ordem de Gauranga Mahaprabhu, todos os seus associados eternos, eles nasceram aqui, alguns nasceram antes, alguns nasceram depois, porque é o sistema. Quando Bhagavan vem, ele vai enviar alguns para preparar o território, como se um ministro estiver vindo, não é? Como uma pessoa importante, o presidente estiver vindo, antes dele vai vir uma tropa, os seguranças vão vir na frente dele. Depois o ministro vem e atrás dele vão vir também vários, e dos lados dele vão vir várias seguranças também. Ele faz um cordão de proteção especial. Assim, quando Gauranga Mahaprabhu, o Senhor Supremo, veio, antes dele vir, ele envia, Balarama, todos os seus associados. E depois de Gauranga Mahaprabhu, ele enviou outros devotos também. Assim, Narottama Thakur, Srinivasa Acharya, todos são associados eternos de Gauranga. Mas externamente, você não vai ver que
eles encontraram com Gauranga. Narottama Thakur, né? Gauranga partiu e aí eles vieram. Alguns nem se encontraram com Gauranga. Srinivasacharya, ele quis encontrar com Gauranga e no meio do caminho ficou sabendo que Gauranga tinha desaparecido. Dessa maneira. Então, Kali Yuge Sankirtan Dharma Palivare to follow the para seguir, para proteger, para mostrar essa regra divina do Sankirtana, Bhagavan fez isso, porque se Bhagavan não fizer, ninguém fará. Então, quando Bhagavan faz algo, as pessoas vão falar, ó, Bhagavan está fazendo, a gente pode fazer também. Kali Yuge Sankirtan Dharma Palivare Avatirno Haila Prabhu Sarva Parikara, all pervan. Então ele vem com todos os associados e pela ordem de Bhagavan, todos os associados, a maioria deles, ou seja, aqueles que receberam a ordem de Bhagavan, eles vieram antes. Prabhur Aggai Age Sarva Parikar, all Parikar Pundari Vidhanidhi. Então os associados, Pundarika Vidyanidhi, Vasudeva Datta, todos eles, quem é que não? Todos vieram. Janmo Lovilen Sabe Manusya Vitore. Então todos eles nasceram como seres humanos comuns. Todos apareceram neste mundo, de alguma maneira. Alguns nasceram em Chattagram, alguns nasceram aqui, ali, por toda parte. Quando, onde, como Ishvara Puripada, ele nasceu ali, Halishaha. Se você for para Krishna Nagar, na linha de trem, se você for lá, aí você vai olhando o nome, você vai ver, depois de Chagdagar, Halishaga. Ali, Gauranga Mahaprabhu foi lá, onde Ishvarapuri nasceu, e Mahaprabhu pegou a terra de lá, colocou na sua roupa, e amarrou, e colocou na sua cabeça. Dessa maneira, Mahaprabhu foi para nos mostrar esta honra. Mahaprabhu mesmo foi lá, onde Ishvarapuri nasceu, colocou a terra na sua cabeça. O próprio Bhagavan fez isso. Então, todos os associados do Senhor Supremo, eles primeiro nasceram pela ordem de Bhagavan como seres humanos. Eles não são seres humanos comuns. Até mesmo na época de Krishna, Krishna falou para os semideuses, olha, vocês devem nascer aqui para ajudar nestas lilas. Então, na época de Krishna, também eles vieram para que a lila pudesse ser mais excelente. Que Ananta, e o que falar de Anantadeva, Balarama, Shivaji Maharaj, Shivaji, Sadashiva, Adwaita Goshai, Anantadeva, Nityananda, o próprio Nityananda. E Virinti, o Senhor Brahma, quem é? Quem é Brahma? Gopinatha Acharya, Brahma. Gopinatha Acharya, Brahma. Gopinatha Acharya, Brahma. Também está escrito que Gopinatha Acharya estava lá quando aconteceu aquela discussão entre Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya. Quando aconteceu a discussão entre Mahaprabhu e Sarvabhauma Bhattacharya, alguns escritores escreveram que naquele momento Gopinatha estava lá, estava ouvindo para absorver todo o conhecimento. E depois ele nasceu como Baladeva Videbhushana. Mais tarde, ele assumiu essa forma de Baladeva Videbhushana. Ele estava presente lá para entender todo o Vedanta. Quando estava aquela discussão entre Gauranga e Sarvabhauma, Gopinatha estava lá ouvindo. Talvez, está certo. Dessa maneira, hoje eu não posso seguir mais, o tempo é muito limitado, então eu peço perdão. Com qual verso? Nama Sankirtanam Yasu Sarva Papa Purnasanam Pranama Duksha Samanam
Tang namami harim param vanchakalpaturusake pasindu patitanang pavana bhavishnabhyo namo